O padrão básico, não é, para você começar a compreender é cerca de 60 a 80 palavras por minuto. Menos do que isso, como eu já ilustrei, fica muito difícil para que a criança alimente o seu cérebro, processe informações suficientes para fazer sentido de uma frase. E a meta lá na frente é chegar a 170, 180 palavras por minuto, por volta da sétima, oitava série. Então esse é o limite, a corrida que a criança deve fazer. Se ela começa muito baixo na alfabetização, ou atrasa a alfabetização, ela vai ficar a escola inteira prejudicada, porque o aumento da capacidade de fluência ele é muito lento. Tipicamente 10 a 15 palavras em média por minuto. Em algumas intervenções nossas, alguns municípios, a gente sabe que vão de 20 a 20 e poucas palavras, mas não muito mais do que isso. Uma pesquisa recente que nós estamos acabando de fazer, mostra que com intervenções eficazes você consegue, eventualmente, cerca de 20, 25 palavras por minuto. No segundo ano, quando a criança foi bem alfabetizada, ela dá um salto maior e depois esse incremento ele vai decrescendo um pouco. Também é importante lembrar, os professores, que na volta das férias há sempre uma perda de tudo que se refere à escola e também uma perda de fluência, portanto esse é um momento importante para recuperar a fluência do ano anterior e prosseguir avançando. Olha, que eu saiba não, existe um procedimento usual, e existem vários testes que mudam com o contexto, com o nível dos alunos. Importante é que o teste siga esses procedimentos habituais. E o objetivo sempre é ou de avaliar uma criança, ou de avaliar uma turma, ou de avaliar uma escola. Então não precisa de ter um teste padronizado com tanto rigor. A métrica da velocidade é relativamente fácil de medir, a métrica de erros é relativamente fácil de medir. Atualmente a gente, em inglês, em outras línguas, a gente já consegue fazer isso inclusive automaticamente, por computador, pelo processamento da leitura das palavras. A prosódia que é mais complicado, porque aí entram alguns juízos de valor, algumas dimensões que é mais difícil quantificar. Mas existe sim um princípio que permite fazer diferentes testes de fluência e esses testes são bastante comparáveis. Eu mesmo tenho colegas em Portugal e a gente compara os nossos testes e a coisa flui bastante bem e é muito comparável nos vários níveis escolares. Com mais rigor, você pode fazer testes que levam em conta também a dificuldade do vocabulário, o tamanho das palavras, a complexidade da sintaxe, mas isso é muito mais útil para o ensino do que para a avaliação propriamente dita. Olha, a fluência deve começar desde cedo, quando o pai lê para a criança, quando na pré-escola se lê histórias e que a criança vai aprendendo, sobretudo, pela modelagem, pelo exemplo do pai, do professor, a modulação da voz, como se lê diferentes textos com diferente entonação, dependendo da audiência, do contexto, do tipo de texto. Isso é muito importante. Na escola, ao longo do processo de alfabetização, bem feito, a fluência já deve ser introduzida. Nós, no Instituto Alfabeto, nos nossos programas, nós temos livros específicos, chamados livros decodificáveis, cuja função específica é desenvolver a fluência de leitura. E também, durante o processo de alfabetização, é muito importante que a criança aprenda a ler palavras e pseudopalavras, que ela pode decodificar no primeiro ano, ou qualquer palavra a partir do segundo ano, aumentando o tamanho de palavra. Apenas por volta de 10, 11 anos, quinto, sexto ano, em que uma pessoa lê a palavra com a mesma velocidade, independentemente do tamanho da palavra. Então é um exercício bastante lento que exige bastante repetição, bastante treinamento ao longo do tempo. Passado o processo de alfabetização, a consolidação, sobretudo no segundo ano, em que há um avanço muito grande da fluência de leitura, deve haver, isso deve continuar ao longo da escolaridade. Pelo menos até a quinta série. E sempre que o aluno não lê de forma adequada e com fluência adequada, esse aluno sim precisa e deve merecer uma atenção especial com instrumentos específicos que lidem com a questão da fluência de leitura. Sem falar, obviamente, nas crianças que têm dislexia, e que por natureza têm uma maior dificuldade da leitura, maior lentidão e que precisam também de uma atenção especial.